Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E jovens de pelo menos 3 bairros da periferia de Caucaia começaram uma formação que pode ser um divisor de águas na trajetória deles e também das suas famílias. Graças ao apoio de empresas como a Aço Cearense, eles estão cursando aulas que vão preparar todos para o mercado de trabalho na área de tecnologia e inovação. As oportunidades estão na Associação Escola de Campeões, localizada em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Jovens de bairros carentes da cidade têm acesso a capacitações na área de tecnologia da informação através do projeto Faculdade Jovem. No total, serão 2 anos de uma jornada de conhecimento e transformações. A gente já vem desenvolvendo há 20 anos um projeto de suporte a esses jovens e crianças carentes no município de Caucaia, lá onde a gente tem diversas atividades esportivas, de dança, de informática, e de suporte às famílias também. Só que nós identificamos que esse jovem, quando chegava a uma certa idade, ele acabava sendo aliciado por tudo que é ruim e acabávamos perdendo esses jovens. No ano passado nós tivemos 5 jovens que foram ex-alunos assassinados naquela região. E isso por quê? Porque estavam se envolvendo com aquilo que é errado. E aí nós começamos a pensar como reverter essa situação e criamos o projeto Faculdade Jovem. A Faculdade Jovem é uma imersão de 2 anos, uma trilha de aprendizado para esses garotos que vão formá-los na área de tecnologia, levando a eles uma capacitação que não seja somente para dar um espaço para ele no mercado de trabalho, mas para que eles sejam de fato desejados pelo mercado de trabalho. E a gente entende que a área de tecnologia hoje é uma das mais demandadas por empresas no Brasil e no mundo. E não somente isso, eles podem desenvolver serviços online para todos os lugares. Então, nosso objetivo é, lá, com esse novo projeto, fazer essa ponte, levando esses jovens diretamente para dentro do mercado de trabalho, e não somente dentro do mercado de trabalho, como eu disse, mas de uma maneira destacada, para que eles possam, de fato, encontrar o seu papel na sociedade e não entrarem mais para esse outro caminho. Com isso, a gente acredita que vamos salvar muitas vidas lá e transformar outras também. A associação existe há 20 anos e conta com o apoio de parceiros para o trabalho com jovens. Milhares de famílias já foram impactadas com as ações realizadas desde 2005. Nos próximos meses, um novo projeto vai incentivar talentos e fortalecer a preparação de mão de obra para o mercado e até produzir novos cientistas em uma parceria com a NASA, a Agência Espacial Americana. Nós, dentro desse novo momento, nós estamos buscando empresas e instituições que possam se associar a nós para escalar e para criar novos projetos com esse objetivo. Um deles, nós tivemos a graça de ter o contato do pessoal da NASA, Estados Unidos, para que a gente possa desenvolver junto com eles a primeira iniciativa da NASA no Brasil, que é a Brasil Space School, e a segunda no mundo para jovens carentes. E vão nos ajudar a formar esses jovens na área de tecnologia, onde eles vão ter a oportunidade de aprender a construir um pequeno foguete, a lançar esse foguete, a entender não somente isso, mas de muitas outras coisas que envolvem as formações da NASA, inclusive alguns deles a irem até Houston e terem contato com outros jovens que vêm do mundo todo para um programa especial da NASA lá em Houston. Então, é uma grande alegria estarmos criando esse vínculo e, principalmente aqui no Ceará, trazendo para cá, que é um berço de grandes mentes, né, ser mais uma oportunidade para todos esses jovens poderem se formar e terem uma visão de futuro positiva. A Escola de Campeões também é mantida pelo Instituto Aço Cearense, que apoia outros projetos e somente em 2024 investiu cerca de R$4 milhões em diversas ações. A promoção dos cursos na área de tecnologia para os jovens de Caucaia faz parte desse trabalho de investir no futuro. Nós acreditamos que esse projeto da Faculdade Jovem vai impactar muitas vidas, muitos jovens, que nós sabemos que o jovem é o futuro.
Então, como nós acreditamos nisso e queremos, inclusive, atrair mais investidores, até colaboradores, as pessoas que quiserem contribuir, que acreditem que um país, né, que tenha uma educação melhor, uma inovação nesse sentido, ajudando esses jovens, atraindo talentos, preparando para o primeiro emprego, né? Então, a gente tem que ver que não é só... A gente tem que focar o jovem, ele tem que ter foco, disciplina, excelência. E é isso que a gente está pensando com a Faculdade Jovem. A presidente do Instituto, Rosimeire Matos, lembra que é preciso mais agentes de apoio para a transformação social desses jovens e faz um convite a pessoas e empresas. A gente conta com o apoio assim, de toda a sociedade, né, em geral, porque a gente sabe que a gente faz, mas quando a gente se une, quando a gente tem esse foco, essa união, essa interação de todos, lógico que vai funcionar muito melhor, né? Então, venham, se junte a nós, que juntos somos mais fortes. E agora o intervalo, a gente volta já. O estresse e a ansiedade são cada vez mais comuns e impactam não apenas a saúde mental, mas também na saúde bucal. Você sabia que o uso de ansiolíticos e até antidepressivos pode agravar o bruxismo, que é aquele ranger de dentes involuntário, levando ao desgaste desses dentes e até às dores crônicas? Olá, o estresse e a ansiedade têm afetado milhões de brasileiros, mas o que muita gente não sabe é que, além dos impactos emocionais, esses problemas está afetando seriamente, pode afetar seriamente a saúde bucal. Isso porque o bruxismo, aquele ato involuntário de ranger e apertar os dentes, tem sido uma queixa frequente de pacientes que fazem uso de medicamentos como os antidepressivos e os ansiolíticos. Quem vai explicar para a gente essa relação e por que isso pode acontecer é o Dr. Davi Cunha, ele que é cirurgião dentista. Doutor Davi, explica para a gente que relação é essa e por que isso pode acontecer, né? Essa utilização desses medicamentos com relação ao bruxismo. Bom, a ansiedade e a depressão são problemas que têm explodido no nosso mundo sem preferência de sexo, classe social, idade, e por isso a prescrição desses medicamentos antidepressivos e ansiolíticos tem aumentado absurdamente, e alguns desses medicamentos que têm a função de aumentar ou de promover, né, um bem-estar, né, aquela sensação de bem-estar, através de mecanismos bioquímicos, alguns desses medicamentos têm como efeito colateral o agravamento ou o surgimento dessa hiperatividade muscular durante o sono, que é o apertamento dental, o bruxismo. E aí a gente tem observado isso no nosso consultório, como a prescrição tem aumentado absurdamente, muito mais pacientes vêm se queixando desse problema. E aí, o que é que o paciente pode fazer, doutor? Ele tem essa prescrição feita por um médico, né, que o acompanha com relação a essa ansiedade, esse estresse, mas precisa cuidar dos dentes também. Como é que faz para resolver esse problema? Então, o bruxismo e o apertamento dental, eles podem provocar, na sua forma mais precoce, uma sensação de cansaço, dor muscular, dores articulares aqui na região da ATM, até fraturas de dente, fraturas de restauração, fraturas de prótese e até perda dentária, pela destruição da sustentação óssea desses dentes. E o papel do cirurgião dentista é identificar esses problemas precocemente, né? Prevenir que esses problemas aconteçam através de dispositivos estabilizadores da oclusão e intervir quando o paciente já apresenta algum tipo desses problemas que eu citei. Existe também a possibilidade desses pacientes serem atendidos por equipes multidisciplinares, né, para que façam um tratamento completo? Sim, alguns casos mais extremos ou casos que já agravaram, tem sim a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, presença de um médico,
de um dentista, algumas vezes de psicólogo, fonoaudiólogo, muitas vezes, né? Então, alguns casos tem essa demanda, né, de uma equipe multidisciplinar para que esses pacientes sejam melhor tratados. Doutor, o que é que causa o bruxismo normalmente, assim, além dessa problemática desse uso desses medicamentos, o que é que pode causar o bruxismo? O bruxismo ele é um distúrbio muito comportamental, né? Tem um componente genético, tem um componente ali comportamental, né, de hábito, mas hoje em dia a gente vê que está muito ligado também ao contexto que a gente vive. A gente vive hoje um contexto de muito estresse, né, de muita correria, de diminuição da qualidade do sono, muitos estímulos, principalmente com tela, né, celular, a gente está todo o tempo conectado. Isso também tem diminuído a nossa qualidade de vida e aumentado a nossa ansiedade como um todo. Doutor Davi, quais são os primeiros sintomas e assim que eles aparecerem já é para buscar um profissional? Os sintomas iniciais eles podem se apresentar na forma de um desconforto. O paciente pela manhã, né, ele pode perceber algum desconforto na forma de dor, na forma de cansaço muscular. Esse cansaço muscular ou dor pode ser na região aqui da face ou até na região do pescoço, e alguns problemas dentários iniciais, ali aquela restauração que ele sente que começou a arranhar ou que está quebrando, né? Esses problemas iniciais ele pode identificar e já buscar um acompanhamento mais de perto. Agradeço, doutor Davi Cunha, cirurgião dentista, que participou dessa bate-papo aqui com a gente, para o programa Destaques, sobre essa relação, né, do bruxismo e com essa relação com o uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, por conta dessa questão que tem afetado milhões de brasileiros, que é o estresse e a ansiedade. Vale ressaltar que, com o início de qualquer sintomas desse do bruxismo, é bom buscar logo o atendimento médico especializado para evitar problemas maiores. Agora a gente volta ao estúdio. Agora o intervalo, a gente volta em instantes. E duas mudanças importantes na área de saúde. Os preços dos medicamentos vão ter reajuste agora de 3,8%, um reajuste médio neste mês de abril. E os farmacêuticos agora podem também prescrever medicamentos, incluindo os de tarja vermelha. A nova resolução do Conselho Federal de Farmácia amplia o acesso da população aos tratamentos essenciais. O repórter Tiago Norões traz mais detalhes para a gente sobre esses dois assuntos. O Conselho Federal de Farmácia publicou essa resolução que vai permitir os farmacêuticos prescreverem esses medicamentos, inclusive os de tarja vermelha. Essa decisão poderá beneficiar, né, os pacientes que têm dificuldades com relação às consultas médicas. Quem vai explicar tudo sobre essa resolução, que inclusive tem várias especificidades, é o diretor do Sincofarma, o doutor Maurício Filizola. Doutor Maurício, o que é que traz essa resolução de diferente, né, para o comércio, né, dos medicamentos, das pessoas que precisam dessas medicações? Primeiramente, é uma resolução que ela tem que ser bem estudada, mas que para que o farmacêutico faça isso, não só na farmácia, mas também nos outros locais do qual eles trabalham, por exemplo, até no serviço público, é necessário ele estar registrado no Conselho Regional de Farmácia e ser especialista em farmácia clínica. Ou seja, há uma especificidade bem clara para poder ter esta prática no dia a dia, até porque é algo muito novo, exige inclusive ainda um estudo mais detalhado por parte inclusive dos profissionais, até porque esta liberação para a prescrição do farmacêutico nesta área de prescritos, ela vem a atender a demandas já bastante, eu diria até antigas. Desde 2014 nós temos uma lei federal que já dá prioridade também para a prescrição, mas ao mesmo tempo é necessário esta capacitação. E hoje esta liberação para o farmacêutico, ela vem contemplar principalmente para os programas já consagrados que estão aí na própria saúde pública, como por exemplo o acompanhamento da tuberculose, ou seja, é como se fosse uma revalidação de prescrição já, muitas vezes, já feita pelo médico, que já tem
um padrão já definido e que o profissional vai poder atuar. Inclusive, recomendação, eu diria até um pedido da classe que, por exemplo, o programa da farmácia popular, que hoje já atende pacientes que já são atendidos pela classe médica, que já tem uma definição de receituário, que na farmácia já são acompanhados, inclusive, pelos farmacêuticos, essa prescrição ela possa, ao vencer, poder ser revalidada pelo farmacêutico. Mas, claro, isso é algo novo, inclusive, para a categoria, e exige que a gente possa seguindo todos os parâmetros que estão aí sendo, eu diria, estudados e colocados em prática. Para a gente esclarecer exatamente para a população essa diferença da prescrição médica e prescrição sob controle, há toda essa diferenciação, né, da tarja vermelha e da tarja preta. Claro, ou seja, nós sabemos que o profissional médico, ele, para fazer até uma prescrição, é necessário ele fazer toda uma avaliação de anamnese para poder ali fazer as escolhas terapêuticas. Muitas vezes contemplar com vários exames, e isso tudo é de responsabilidade. O que o farmacêutico está buscando é um espaço para poder, dentro desta parte que vários profissionais estão aí atuando, poder também dar a sua contribuição. Não é passar por cima da prescrição médica, não é atuar de forma, eu diria, é atuar de forma responsável, porque o farmacêutico é conhecedor dos medicamentos, desde o processo de fabricação até mesmo as orientações que já são dadas dentro, por exemplo, das farmácias. E aqui nós já temos um setor que são os medicamentos isentos de prescrição, que todos são orientados pelo farmacêutico para que o uso correto seja o principal diferencial à população. Claro que isso leva muitas vezes a uma discussão mais ampla, e é bom quando se discute porque se tira-se as dúvidas e se faz o trabalho de forma responsável. Esse é nosso papel, né, doutor Maurício, esclarecer a população com relação a essa nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, para que tanto os farmacêuticos quanto a população esteja atenta a essa resolução, a essas mudanças que são para benefício da população. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a partir de abril, agora a partir desta segunda-feira, houve a confirmação, né, a autorização do reajuste dos medicamentos, né, um reajuste médio aí de 3,83%, esse valor que foi estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e vai funcionar como um teto, né, do aumento para todo o setor. Explica um pouco para a gente, doutor Maurício, como é que vai funcionar esse aumento, porque existem níveis, né, assim, com relação à possibilidade de aumento. Nós temos dentro desta resolução da CEMED 3 níveis de reajuste. O mais alto é de 5,06%, o segundo patamar intermediário é de 3,83% e o mais baixo é de 2,6%. A média ponderada deste reajuste fica em torno de 3,48%, que é o que é esperado. Mas isso quer dizer o seguinte: nem todos os medicamentos vão aumentar com o mesmo percentual. Então, é necessário as farmácias aguardarem as tabelas de preço para poder ali verificar qual foi o percentual autorizado, para assim cumprir com o seu papel à população, de fazer isso de forma responsável. Isso demora aí de 1 semana até 15 dias para esta parte operacional. Mas eu digo sempre, a farmácia ela não é que aumenta o preço. Isso vem de uma negociação entre o governo federal, da CEMED, e a indústria farmacêutica. E a cada ano, geralmente no final de março, sai a resolução e isso é colocado para o mercado. E a novidade deste ano é que esse reajuste ele aconteceu no menor patamar dos últimos 7 anos. O que isso quer dizer? Mais benefício à população. Ou seja, o preço do medicamento ele vai aumentar num nível mais baixo, as farmácias ainda têm um tempo a operacionalizar, ao mesmo tempo que existem outras, eu diria, oportunidades também do próprio cliente escolher, quando às vezes o produto é de marca, ter a opção de fazer a orientação até pelo farmacêutico, que é a intercambiabilidade, pelo medicamento genérico, que por lei essa categoria ela já tem aí um diferencial quando comparado ao medicamento de referência de até 35% de desconto, no mínimo, ou seja, é uma forma da gente também levar a informação e poder contribuir com a saúde pública, ou seja, uma categoria que hoje já tem aí
quase 25 anos que está no mercado e que já corresponde a 35% dos medicamentos vendidos em todo o país. Isso é algo que cada vez mais é crescente à venda e que facilita, ou seja, se fala de aumento, mas nós temos que falar também das possibilidades de economizar dentro dos estabelecimentos farmacêuticos. Nisso, as empresas terão que emitir um relatório, né, para a Câmara, para o CEMED, falando sobre essa tabelação. É isso? Na realidade, as farmácias elas não devem emitir nada de relatório. O que nós temos é que seguir a legislação. Esta questão de qualquer informação, quem presta isso são as indústrias que têm lá o seu compromisso de demonstrar em que categoria de medicamento está. Por quê? Porque no mercado é um mercado bastante competitivo. E até mesmo nesta definição desse aumento, os medicamentos eles sofrem em 3 níveis, ou seja, aqueles medicamentos que têm uma concorrência bastante acirrada dentro do mercado, que são os medicamentos genéricos, eles estão aí dentro da categoria que vai ter um reajuste mais alto. Mas, melhor para a população, é que esta categoria é a que oferece os maiores descontos também, as maiores promoções. Então, o consumidor vai acabar, eu diria, lucrando, porque o mercado é bastante competitivo. Nós temos já aí mais de 50 indústrias, ou seja, quase 100 indústrias fabricando medicamentos genéricos e esta concorrência é saudável. Muito obrigado, doutor Maurício. A gente agradece aqui a participação do doutor Maurício Filizola, diretor do Sincofarma, explicando tudo sobre essa nova resolução que permite aí a prescrição de medicamentos por parte dos farmacêuticos e também desse reajuste em média de 3,86% que passou a vigorar a partir desta segunda-feira, mas segundo as informações que a gente apurou aqui com o doutor Maurício, ainda vai demorar um pouco para ter esse impacto desse reajuste. Agora a gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.